Imagine o lugar onde as luzes da civilização se acenderam pela primeira vez na história da humanidade. O lugar onde as cidades nasceram, onde as pessoas aprenderam a escrever, contar, construir e sonhar com as estrelas. Este não é um conto de fadas, mas uma realidade escondida nas areias do tempo. Viajamos para a antiga Mesopotâmia, uma terra que deu tanto ao mundo, mas cujo nome não é conhecido por todos hoje. Por que vale a pena recorrer à história dos Sumérios? Você pode se surpreender ao saber o quanto daquilo que consideramos natural tem raízes nessa cultura ancestral. Da própria ideia de um estado, às bases do nosso calendário, muito nasceu ali, entre dois grandes rios. Esta terra, frequentemente chamada de berço da civilização, contém as chaves para entender como nos tornamos quem somos. Convido você para uma jornada na qual despertaremos juntos esta terra ancestral, explorando seus mistérios e descobertas. Não falaremos de guerras e conquistas, mas da criação, dos primeiros passos da humanidade em direção ao progresso. Será uma imersão tranquila no passado, onde cada descoberta se desdobrará suavemente, como as páginas de um livro antigo, trazendo uma sensação de paz e profunda compreensão. Então, vamos começar nossa jornada para a Mesopotâmia, uma terra onde o tempo parece ter parado para nos contar sua história. Imagine uma terra onde dois grandes rios, como artérias vivas, serpenteiam por vales férteis. Esta é a Mesopotâmia, literalmente a terra entre os rios, estendendo-se entre o Tigre e o Eufrates. Foi aqui, neste crescente fértil, que surgiu uma das primeiras e mais influentes civilizações, os Sumérios. O Tigre e o Eufrates eram mais do que apenas rios. Eram uma fonte de vida, nutrindo a terra, tornando-a fértil e capaz de sustentar uma população crescente. Mas, além de suas dádivas, os rios também traziam desafios. As enchentes anuais, embora enriquecessem o solo com lodo, podiam ser devastadoras, ameaçando plantações e assentamentos. A gestão da água, a construção de canais, represas e sistemas de irrigação tornou-se uma preocupação primordial para os primeiros habitantes da Terra. Isso exigia esforço e organização coletivos, e, como resultado, contribuiu para a formação de estruturas sociais mais complexas. O clima da Mesopotâmia era quente e árido, tornando a irrigação vital. Sem irrigação artificial, a agricultura teria sido praticamente impossível. Os sumérios foram pioneiros nessa técnica. Desenvolveram complexos sistemas de canais que desviavam a água dos rios para os campos, permitindo o cultivo de grãos como cevada e trigo, além de tâmaras, vegetais e frutas. Esses avanços na irrigação não apenas garantiram a segurança alimentar, mas também facilitaram o crescimento populacional e a criação de um excedente que poderia ser usado para o comércio e o desenvolvimento do artesanato. Os assentamentos na Mesopotâmia gradualmente se transformaram de pequenas comunidades agrícolas em centros urbanos maiores e mais complexos. Essa transição, que começou por volta do quarto milênio antes de Cristo, por volta de 4000 antes de Cristo, marcou o início de uma nova era. As primeiras cidades surgiram, tornando-se centros da vida política, econômica e religiosa. Entre esses primeiros centros urbanos destacam-se Ur, Uruque e Erido. Ur, localizada às margens do Eufrates, foi uma das cidades mais antigas, com uma história que remonta à antiguidade.
Uruk, também conhecida como a Erech bíblica, tornou-se uma das maiores e mais influentes cidades de seu tempo, especialmente durante seu apogeu. Eridu, localizada ao sul, foi considerada uma das primeiras cidades, o local onde, segundo os mitos, os deuses estabeleceram a realeza. Essas cidades não eram simplesmente aglomerados de casas, mas organismos em desenvolvimento com infraestrutura, templos, mercados e governo próprios. Nessas cidades, as pessoas começaram a viver em comunidades mais concentradas, o que contribuiu para o desenvolvimento da especialização da mão de obra. Surgiram artesãos, oleiros, tecelões, ferreiros e construtores. A agricultura continuou sendo a base da economia, mas agora era complementada por uma variedade de ofícios que atendiam às crescentes necessidades da população urbana. A vida nessas primeiras cidades, embora mais complexa do que em pequenas vilas, também exigia alguma organização e regras. As pessoas aprenderam a conviver, resolver problemas comuns e trabalhar juntas pelo bem comum. Esse foi o processo lento, mas constante, de formação do que hoje chamamos de civilização. Assim, a geografia, os rios, o clima e a paisagem da Mesopotâmia desempenharam um papel fundamental na formação do mundo sumério. Eles forneceram a base para o desenvolvimento da agricultura, estimularam a engenhosidade na irrigação e na gestão da água e facilitaram o surgimento das primeiras cidades e o desenvolvimento de estruturas sociais complexas. Era uma terra onde a natureza e o trabalho humano interagiam intimamente, lançando as bases para grandes conquistas ainda a serem descobertas. Foi nesses vales férteis, entre dois rios caudalosos, que se iniciou o lento, porém constante, processo de nascimento de uma nova era. Estamos falando do período de aproximadamente 4.000 a 3.500 a.C., quando pequenas comunidades agrícolas espalhadas ao longo das margens do Tigre e do Eufrates começaram a se transformar. Foi uma época em que povos que já dominavam a agricultura e a pecuária começaram a se reunir, formando os primeiros assentamentos estáveis. Esses assentamentos cresceram gradualmente, transformando-se em verdadeiros centros urbanos, que mais tarde seriam conhecidos como os berços da civilização suméria. Entre essas cidades antigas, Ur, Uruk e Eridu ocupam um lugar especial. Cada uma desempenhou um papel único no desenvolvimento da sociedade suméria. Eridu, localizada ao sul, era considerada um dos assentamentos mais antigos, o local que, segundo os mitos, os deuses escolheram para estabelecer a realeza. Isso sugere que, mesmo naquela época, milhares de anos atrás, as pessoas já consideravam a estrutura de governança e a legitimidade do poder. Uruk, outra grande cidade, mais tarde se tornou o centro de um poderoso reino e um local associado ao lendário herói Gilgamesh. Ur era conhecida por seu porto próspero e comércio movimentado. Essas cidades não eram meros aglomerados de casas, mas organismos complexos e em evolução. Possuíam sua própria infraestrutura. Templos que serviam não apenas como locais de culto, mas também como centros da vida social e da economia. Mercados onde mercadorias eram trocadas e, claro, sistemas administrativos. As pessoas começaram a viver em comunidades mais concentradas, o que inevitavelmente contribuiu para o desenvolvimento da especialização da mão de obra. Surgiram os primeiros artesãos, oleiros que criavam vasos de barro necessários para armazenar alimentos e água.
tecelões, que faziam roupas de lã e linho, ferreiros, que trabalhavam metais para criar ferramentas e armas, e construtores, que erguiam casas, templos e muralhas. A agricultura, é claro, continuou sendo a base da economia. Os sumérios aprenderam a maximizar o uso de solos férteis, irrigando campos com um complexo sistema de canais e desviando a água dos rios. Isso permitiu colheitas estáveis de grãos como cevada e trigo, bem como o cultivo de tâmaras e vegetais. Mas agora, essa produção básica era complementada por uma variedade de artesanatos que atendiam às crescentes necessidades da população urbana. Eles produziam não apenas bens essenciais, mas também joias, objetos rituais e ferramentas para construção e agricultura. A vida nessas primeiras cidades, embora mais complexa e organizada do que em pequenas comunidades rurais, também exigia novas formas de interação. As pessoas aprenderam a conviver, a resolver problemas comuns, como a manutenção de sistemas de irrigação ou a defesa de assentamentos, e a trabalhar em conjunto pelo bem comum. Esse foi um processo lento, mas constante, de formação do que hoje chamamos de civilização. Nessas primeiras cidades foram lançadas as bases da organização social, desenvolvidas as primeiras formas de governança e surgidas instituições públicas. É possível imaginar a vida cotidiana em uma cidade assim. De manhã cedo, quando o sol começava a iluminar o topo dos zigurates, as torres escalonadas dos templos, as ruas já fervilhavam de vida. Os artesãos iam para suas oficinas, os agricultores para os campos, e os comerciantes se preparavam para mais um dia de comércio. As mulheres cuidavam dos trabalhos domésticos, dos cuidados com as crianças, da cozinha, da tecelagem e de outros ofícios domésticos. As crianças brincavam nas ruas, enquanto os mais velhos lhes ensinavam o básico do artesanato ou ajudavam nas tarefas domésticas. À noite, após o expediente, as pessoas se reuniam, compartilhavam notícias e ouviam histórias e mitos transmitidos de geração em geração. É importante entender que essas primeiras cidades ainda estavam longe das megacidades de hoje. Eram consideravelmente mais modestas em tamanho e a vida era mais tranquila. Mas foi justamente nessas condições, influenciadas pela geografia e graças à engenhosidade humana, que se formaram as bases que permitiram à civilização suméria atingir seu auge. Essas cidades se tornaram centros onde o conhecimento se acumulou, novas tecnologias se desenvolveram e tradições culturais únicas foram formadas. Eram verdadeiras fundições onde o futuro era forjado. Assim, a geografia, os rios, o clima e a paisagem da Mesopotâmia desempenharam um papel fundamental na formação do mundo sumério. Eles forneceram a base para o desenvolvimento da agricultura, estimularam a engenhosidade na irrigação e na gestão da água e facilitaram o surgimento das primeiras cidades e o desenvolvimento de estruturas sociais complexas. Era uma terra onde a natureza e o trabalho humano interagiam intimamente, lançando as bases para grandes conquistas ainda a serem descobertas. Esse período de desenvolvimento urbano foi um estágio crítico, abrindo caminho para o florescimento da civilização suméria, com sua escrita, religião, ciência e arte, que discutiremos a seguir. E assim chegamos a uma das perguntas mais intrigantes sobre os sumérios. Quem eram eles? De onde vieram esses povos, que fundaram uma civilização tão avançada no vale entre o Tigre e o Eufrates?
Essa questão ainda fascina historiadores e arqueólogos e, embora ainda não haja uma resposta única e completamente indiscutível, temos uma série de evidências convincentes que nos ajudam a chegar mais perto da compreensão. Primeiro, vamos nos voltar para a língua. O sumério é um verdadeiro fenômeno linguístico. É completamente diferente de qualquer outra língua conhecida do mundo antigo, nem das línguas de povos vizinhos, como os acádios, os amorreus ou os elamitas. Sua estrutura gramatical, fonética e vocabulário indicam que o sumério é provavelmente uma língua isolada, ou seja, uma língua sem relação comprovada com outras famílias linguísticas. Essa singularidade deu origem a muitas teorias. Uma sugere que os sumérios chegaram à Mesopotâmia vindos de algum lugar distante, talvez do leste ou sudeste, trazendo consigo sua língua característica. Outra teoria, ao contrário, defende a ideia de que os sumérios eram uma população autóctone, ou seja, os habitantes originais daquela terra, evoluindo ao longo de milênios. Descobertas arqueológicas fornecem pistas adicionais, embora nem sempre definitivas. A partir do 5º milênio a.C., sinais de uma cultura nascente associada aos sumérios aparecem no sul da Mesopotâmia. Observamos o desenvolvimento da agricultura, o surgimento das primeiras cerâmicas e, em seguida, os primeiros assentamentos. Por volta do 4º milênio a.C., esses assentamentos começaram a se desenvolver em verdadeiras cidades, como Ur, Uruk e Eridu. Nessas cidades, encontramos artefatos claramente distintos daqueles encontrados nas regiões vizinhas, como vasos de barro característicos, joias e formas primitivas de arquitetura. É importante notar que não foram encontrados vestígios óbvios de migração em massa nas camadas arqueológicas, o que poderia explicar o surgimento de um povo inteiramente novo com uma língua estrangeira. Isso, de certa forma, corrobora a ideia de um desenvolvimento gradual, sugerindo que a cultura suméria pode ter se formado localmente, talvez como resultado da interação de vários grupos populacionais, com um grupo, os falantes da língua suméria, gradualmente se tornando dominante. Imagine a aparência desses primeiros sumérios. Sabemos que eram agricultores, pastores e artesãos. Seu cotidiano estava intimamente ligado aos ciclos da natureza e ao trabalho na terra. Podemos presumir que usavam roupas simples, de linho, cultivadas localmente. Suas casas provavelmente eram construídas com tijolos de barro, abundantemente disponíveis. As crianças brincavam nas ruas, enquanto os mais velhos lhes ensinavam o básico do artesanato ou ajudavam nas tarefas domésticas. À noite, após um dia de trabalho, as pessoas se reuniam, compartilhavam notícias e ouviam histórias e mitos transmitidos de geração em geração. Foi nessas condições, influenciadas por características geográficas e graças à engenhosidade humana, que se formaram as bases que permitiram à civilização suméria atingir seu auge. Essas cidades tornaram-se centros de acumulação de conhecimento, desenvolvimento de novas tecnologias e formação de tradições culturais únicas. Eram verdadeiras fundições onde o futuro era forjado. Assim, a questão das origens dos sumérios permanece em aberto, mas evidências linguísticas e arqueológicas nos permitem fazer suposições fundamentadas. Sejam eles alienígenas ou indígenas, sua chegada e desenvolvimento na Mesopotâmia foi um dos eventos mais significativos da história da humanidade, lançando as bases para muitas civilizações futuras. Esse período de desenvolvimento urbano foi um estágio crítico, abrindo caminho para o florescimento da civilização suméria, com sua escrita, religião, ciência e arte, que discutiremos a seguir.
Nas brumas do tempo, onde as terras férteis da Mesopotâmia eram banhadas pelas águas de dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, surgiu uma das primeiras grandes civilizações, a Suméria. Continuamos nossa jornada por essa era extraordinária, aprofundando-nos no mundo espiritual dos sumérios, em sua compreensão do universo e no papel que a religião desempenhou em suas vidas. Para os sumérios, o mundo era repleto de uma presença divina. Eles acreditavam em um vasto panteão de deuses e deusas, cada um responsável por aspectos específicos da natureza e da vida humana. Essas divindades não eram entidades distantes e abstratas. Pelo contrário, eram participantes ativas do mundo, influenciando as colheitas, o clima, a saúde e até mesmo o resultado de guerras. Os sumérios buscavam manter o favor dos deuses por meio de orações, sacrifícios e, claro, da construção de templos magníficos. No centro da mitologia suméria estavam as ideias sobre a criação do mundo. Segundo suas crenças, inicialmente existia apenas o oceano primordial. De suas profundezas emergiram os primeiros deuses, que então criaram o céu e a terra, e depois todos os seres vivos. Essas histórias, transmitidas oralmente e posteriormente registradas em tábuas de argila, ajudaram os sumérios a compreender seu lugar no universo e as leis que o governam. Os mitos sobre o dilúvio ocupavam um lugar especial na cosmovisão suméria. Como muitas outras culturas antigas, os sumérios tinham sua própria versão da história de um grande dilúvio que destruiu a humanidade devido aos seus pecados. No entanto, seus mitos sempre incluíam uma nota de esperança. Uma pessoa justa, geralmente Ziusudra, é avisada pelos deuses e salva para começar uma nova vida na Terra. Essas histórias refletiam não apenas o medo de desastres naturais, mas também a crença na possibilidade de renovação e continuação da vida. Os templos nas cidades sumérias eram mais do que meros locais de culto. Eram o verdadeiro coração da vida urbana, combinando funções espirituais, econômicas e políticas. À frente de cada templo ficava um sumo sacerdote ou sacerdotisa, considerados intermediários entre o povo e os deuses. Os templos possuíam extensas propriedades de terra, armazéns e oficinas. Aceitavam doações de fiéis, administravam reservas de grãos e outros produtos e forneciam alimentos para os trabalhadores e artesãos do templo. Assim, o templo servia como um importante centro econômico, garantindo o funcionamento da cidade e de seus habitantes. A vida de um sumério comum estava intimamente ligada a rituais religiosos. Orações diárias, participação em festivais no templo e obediência às ordens dos sacerdotes eram partes integrantes de sua existência. Os sumérios acreditavam que os deuses podiam enviar doenças ou, inversamente, curar. Por isso, recorriam aos templos em busca de ajuda em tempos difíceis. Os sacerdotes, além de seus deveres espirituais, frequentemente atuavam como conselheiros, médicos e até juízes. Cada cidade tinha seu próprio deus patrono. Por exemplo, em Ur era o deus da lua, Nana. Em Uruk era a deusa do amor e da fertilidade, Inanna. E em Eridu era Enki, o deus da água doce e da sabedoria. Esses deuses eram considerados os fundadores e protetores de suas cidades, e seu culto era particularmente forte. Os sumérios acreditavam que a prosperidade de uma cidade dependia diretamente de quão bem ela honrava seu deus. É importante entender que a religião suméria era politeísta, o que significa que eles adoravam muitos deuses. No entanto, isso não significava caos.
O panteão tinha sua própria hierarquia, liderada por divindades supremas como Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento e do ar, e Enki, o deus da sabedoria e da água doce. Esses deuses eram considerados ancestrais de outras divindades menores. As visões sumérias sobre a vida após a morte eram bastante sombrias. Eles acreditavam que, após a morte, a alma humana viajava para o submundo conhecido como Kur. Este era um lugar de escuridão e poeira eternas, onde as almas viviam no esquecimento, subsistindo de barro e poeira. Essa visão sombria enfatizava ainda mais a importância da vida terrena e a necessidade de conquistar o favor dos deuses aqui e agora. Os festivais religiosos eram eventos vibrantes na vida das cidades sumérias. Eram acompanhados por procissões, música, dança e sacrifícios suntuosos. Os servos do templo, vestidos com trajes festivos, realizavam rituais destinados a apaziguar os deuses e garantir a prosperidade da cidade. Esses festivais fortaleciam o senso de comunidade entre os moradores e os lembravam de sua conexão inquebrável com o mundo divino. A arte e a arquitetura sumérias também estavam intimamente ligadas às suas crenças religiosas. Templos monumentais, como o famoso zigurate em Ur, eram construídos como degraus que levavam ao céu, como morada dos deuses na terra. As paredes dos templos eram decoradas com imagens de deuses, criaturas mitológicas e cenas de cerimônias religiosas. Esculturas de divindades e governantes encontradas durante escavações demonstram o desejo dos sumérios de imortalizar suas divindades e governantes, enfatizando sua conexão com o reino divino. Assim, religião e mitologia não eram apenas parte da vida suméria, eram o seu cerne. Elas moldaram sua visão de mundo, definiram normas sociais e inspiraram criatividade e construção. Essas crenças antigas, registradas em tábuas de argila, nos permitem tocar a cultura espiritual de um dos povos mais antigos, cujas visões de mundo influenciaram profundamente as civilizações subsequentes. Na próxima sessão, nos aprofundaremos em uma das maiores conquistas dos sumérios, a invenção da escrita, que nos permitiu preservar suas histórias, seu conhecimento e sua fé. Nas profundezas do tempo, nas terras férteis entre os grandes rios Tigre e Eufrates, surgiu uma das primeiras civilizações humanas, os sumérios. Já discutimos como a religião e a mitologia permeavam todos os aspectos da vida suméria, como os templos serviam como centros de poder e como a arte refletia suas profundas crenças espirituais. Agora, viajaremos de volta àquele momento marcante em que a humanidade deu um dos passos mais significativos em seu desenvolvimento, a invenção da escrita. Imagine um mundo onde a informação fosse transmitida apenas oralmente. Histórias, leis e conhecimento. Tudo existia na memória das pessoas, sujeito à distorção e ao esquecimento. Os sumérios, buscando organizar suas vidas, registrar suas transações econômicas e preservar informações importantes, fizeram uma descoberta que mudou para sempre o curso da história. Em algum momento entre 3200 e 3000 a.C., eles começaram a transformar desenhos simples em um sistema complexo de símbolos. Esse processo começou com pictogramas, imagens que representavam objetos diretamente. Por exemplo, o desenho de uma cabeça de touro significava touro, enquanto a imagem de uma espiga de trigo significava trigo. Esses sinais eram intuitivos e fáceis de entender. No entanto, registrar conceitos mais complexos, como ações ou ideias abstratas, exigia um sistema mais sofisticado.
Os sumérios começaram a usar ideogramas, onde um único símbolo podia representar uma palavra inteira ou até mesmo um conceito. Por exemplo, a imagem de um pé podia significar andar ou ficar de pé. Gradualmente, para maior conveniência e rapidez, esses desenhos foram estilizados. Em vez de desenhar imagens, os escribas começaram a pressionar símbolos na argila macia usando uma cana afiada. As marcas deixadas por essa ferramenta tinham o formato de cunha. Isso deu origem à escrita cuneiforme, um sistema de escrita único que se tornou a marca registrada da Mesopotâmia por milênios. A argila era um material acessível e barato. Os escribas preparavam pequenas tábuas, moldavam-nas e, usando um estilete, inscreviam símbolos cuneiformes nelas. A argila era um material acessível e barato. Os escribas preparavam pequenas tábuas, moldavam-nas e, usando um estilete, inscreviam símbolos cuneiformes nelas. As tábuas eram então secas ao sol ou assadas em um forno, tornando-se recipientes duráveis de informações. Era um verdadeiro milagre a capacidade de preservar palavras, pensamentos e eventos por séculos. O papel dos escribas na sociedade suméria era extremamente importante. Eles eram guardiões do conhecimento, administradores e intermediários entre as pessoas e os deuses. Aprender a escrever era um processo longo e árduo. Jovens e às vezes mulheres passavam anos em escolas especiais chamadas Edubá, que significa Casa das Tábuas. Lá estudavam centenas de sinais, dominavam gramática, literatura e até aritmética. Essas escolas não eram apenas locais de aprendizado, mas também centros de vida cultural. Ali, textos antigos eram copiados e estudados. Obras literárias eram criadas e leis e registros contábeis eram registrados. Os escribas sumérios eram verdadeiros cronistas de sua época, criando o que hoje chamamos de arquivo da civilização suméria. Graças ao seu trabalho, conhecemos a vida cotidiana, as crenças, a história e a ciência desse povo antigo. Imagine o cotidiano de um escriba. Ele chega a Eduba de manhã cedo, senta-se diante de uma tábua de argila, prepara cuidadosamente a argila e começa a escrever. Seus dedos movem habilmente o estilete, traçando fileiras ordenadas de sinais cuneiformes. Ele pode estar registrando contratos de grãos, emitindo decretos reais, mantendo registros de propriedades do templo ou reescrevendo mitos antigos. Seu trabalho exigia incrível precisão, paciência e perseverança. A escrita permitiu que os sumérios desenvolvessem formas complexas de governança e economia. Tornou-se possível manter registros detalhados de colheitas, impostos e mercadorias transportadas pelas rotas comerciais. Isso facilitou o crescimento das cidades e o fortalecimento de seu poder. As leis registradas em tábuas de argila tornaram-se a base do sistema jurídico, garantindo a justiça e a ordem. Além disso, a escrita abriu caminho para o desenvolvimento da ciência e da literatura. Os sumérios começaram a registrar suas observações estelares, seus cálculos matemáticos e seus conhecimentos médicos. Surgiram as primeiras obras literárias, como a Epopeia de Gilgamesh, que, embora concluída posteriormente, está enraizada na tradição suméria. Esses textos, escritos em escrita cuneiforme, tornaram-se uma fonte inestimável para a compreensão da cosmovisão e do mundo espiritual sumérios. É importante entender que a escrita cuneiforme não era estática. Ela evoluiu ao longo de milênios, adaptando-se a novas necessidades e idiomas.
O sumério, originalmente escrito em escrita cuneiforme, gradualmente caiu em desuso como língua viva. Mas a escrita cuneiforme continuou a ser usada para registrar o acádio, o babilônio, o assírio e outras línguas mesopotâmicas. A invenção da escrita foi mais do que uma simples conquista tecnológica. Foi uma mudança fundamental na forma como pensávamos e nos comunicávamos. Permitiu à humanidade acumular conhecimento, construir sociedades mais complexas e deixar para trás evidências inestimáveis de sua existência. Nascida da necessidade de organizar o mundo, a escrita cuneiforme suméria tornou-se a chave que abriu as portas para sua notável civilização, permitindo-nos ouvir as vozes de povos que viveram há milhares de anos. Na próxima sessão, examinaremos como as sociedades dessas primeiras cidades eram organizadas e quem as governava. Assim, aprendemos sobre a maior invenção dos sumérios, a escrita, que se tornou a base para a preservação de seu conhecimento e cultura. A escrita nos permitiu vislumbrar seu mundo, e agora, com base nesses registros, podemos imaginar como as sociedades dessas primeiras cidades eram organizadas, quem as governava e como seus habitantes viviam. A principal forma de organização política na Suméria era a cidade-estado. Esta não era uma região única e centralizada como a entendemos hoje. Cada cidade, como Ur, Uruk ou Lagash, era uma entidade independente, com seu próprio governante, leis e exército. Essas cidades-estado eram cercadas por terras férteis que cultivavam e frequentemente competiam entre si por recursos e influência. À frente da cidade-estado estava um governante que ostentava o título de Lugal. Este termo significa literalmente grande homem ou rei. O Lugal não era apenas um comandante militar, mas também o sumo sacerdote e juiz supremo. Seu poder era considerável, mas não absoluto. Ele era responsável pelo bem-estar de sua cidade, garantindo sua defesa e mantendo a ordem. Em tempos de paz, o Lugal era responsável por desenvolver a infraestrutura, construir templos e canais e organizar o comércio. No entanto, o poder do Lugal estava intimamente ligado ao dos sacerdotes. Os templos desempenhavam um papel colossal na vida da sociedade suméria. Não eram apenas centros de culto religiosos, mas também instituições econômicas. Os templos possuíam grandes extensões de terra, armazenavam grãos e outros produtos, dedicavam-se ao artesanato e até mesmo concediam empréstimos. Os sacerdotes que administravam os templos exerciam enorme autoridade e influência. Eram os guardiões do conhecimento, praticando astronomia, medicina e educação. Os lugais frequentemente vinham de famílias sacerdotais ou estavam intimamente ligados à hierarquia do templo. A vida do morador comum de uma cidade-estado estava intimamente ligada à sua comunidade e ao templo. A maioria da população era composta por agricultores que cultivavam terras pertencentes ao templo, à comunidade ou a particulares. Havia também artesãos, oleiros, tecelões, ferreiros e joalheiros que produziam bens essenciais. Havia também comerciantes que trocavam mercadorias dentro da cidade e com outros assentamentos. Apesar da hierarquia, certos direitos e obrigações civis existiam. Todo cidadão livre tinha direito à proteção do Estado e podia participar de assembleias populares, que, no entanto, tinham influência limitada, especialmente em períodos posteriores. As responsabilidades incluíam o pagamento de impostos, destinados principalmente à manutenção de templos e do exército, bem como à execução de obras públicas, como a construção de canais ou a reparação de muralhas.
A desigualdade social também existia. No topo da escala social estavam o governante e os sacerdotes. Abaixo deles estavam os oficiais, escribas, líderes militares e comerciantes ricos. A maior parte da população era composta por agricultores e artesãos. Na base estavam os escravos, que, no entanto, constituíam uma parcela menor da sociedade do que em algumas outras civilizações antigas. Escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas presas em servidão por dívidas. A vida cotidiana na cidade suméria era medida e governada pelo ritmo do trabalho agrícola e dos festivais religiosos. A manhã começava com o nascer do sol. Os homens iam para os campos ou oficinas, enquanto as mulheres cuidavam da casa, criavam os filhos e preparavam a comida. A dieta básica consistia em pão de cevada, tâmaras, vegetais e peixe. A carne não estava disponível para todos e era reservada para ocasiões especiais. Crianças de famílias nobres recebiam educação em escolas de templos, onde aprendiam escrita cuneiforme, aritmética e outras ciências. Isso era importante, pois a capacidade de ler e escrever abria as portas para posições de prestígio. Para a maioria das crianças, no entanto, sua educação principal era ajudar os pais com seus ofícios ou trabalhos. O direito era um aspecto importante da organização social. Os sumérios desenvolveram alguns dos primeiros códigos de leis do mundo, que regulavam diversos aspectos da vida, desde relações familiares e casamento até comércio e punição por crimes. Essas leis, registradas em tábuas de argila, proporcionavam certa estabilidade e previsibilidade à sociedade. Por exemplo, havia leis relativas aos termos de contratação de trabalhadores, regulamentos de arrendamento de terras e responsabilidade por danos. Assim, a sociedade suméria era complexa e multifacetada. A cidade-estado, com seu governante e sacerdócio, definia direitos e obrigações para seus cidadãos, desenvolvia o artesanato e o comércio, constituindo uma estrutura social e política estável. Essa estrutura, formada no vale fértil entre os rios, tornou-se a base para o desenvolvimento subsequente da civilização. E embora as guerras entre cidades-estado fossem frequentes, elas também contribuíram para a disseminação da cultura e da tecnologia sumérias. Agora que temos uma ideia de como a sociedade era estruturada, vamos passar para uma das conquistas mais surpreendentes dos sumérios, suas invenções científicas e tecnológicas que realmente mudaram o curso da história. Vimos como a sociedade suméria se formou, como suas cidades-estados se desenvolveram e como suas leis e estrutura social evoluíram. Agora, vamos voltar nossa atenção para o que serviu de base para essa civilização, seu sustento econômico. Isso, é claro, era a agricultura, assim como o artesanato e o comércio, que nutriam a vida das cidades sumérias. A terra entre os rios Tigre e Eufrates era incrivelmente fértil. Os antigos sumérios eram agricultores habilidosos. Eles aprenderam a aproveitar as águas desses grandes rios para irrigar seus campos, permitindo-lhes colher colheitas abundantes. Não foi uma tarefa fácil. Sistemas complexos de canais, represas e reservatórios tiveram que ser construídos para gerenciar o fluxo de água, proteger as plantações de inundações e fornecer umidade durante os períodos de seca. Esses sistemas de irrigação eram verdadeiras maravilhas da engenharia de sua época. Graças a eles, os sumérios podiam cultivar não apenas grãos como cevada e trigo, mas também tâmaras, vegetais e frutas. A cevada era especialmente importante,
pois era usada para fazer pão e, claro, cerveja, uma bebida popular. A produção era tão alta que não só alimentava a população, como também gerava um excedente. Esse excedente era essencial para o desenvolvimento de outras áreas da vida. Sustentava artesãos que não estavam diretamente envolvidos na agricultura e também servia de base para o comércio. Além da agricultura, os sumérios desenvolveram uma variedade de artesanatos. Suas cidades abrigavam oleiros que produziam cerâmica de barro, tecelões que criavam roupas de lã e linho, ferreiros que trabalhavam com metal, construtores que construíam casas e templos, e joalheiros que criavam joias com pedras e metais preciosos. Cada artesão se especializou em seu ofício, o que melhorou a qualidade de seus produtos e permitiu a criação de itens mais complexos e variados. Encontramos abundantes evidências disso em escavações arqueológicas, de simples potes de barro a requintadas joias de ouro e ferramentas de bronze. A especialização do trabalho era uma das principais características da sociedade suméria. Isso significava que as pessoas podiam se dedicar a um ofício específico, aprimorando suas habilidades ao longo da vida. Isso levou ao surgimento de verdadeiros mestres de seu ofício, cujos produtos eram valorizados não apenas dentro da cidade, mas também além de suas fronteiras. É claro que nem todos os recursos necessários estavam disponíveis na própria Mesopotâmia. Por exemplo, metais como cobre e estanho, necessários para a fabricação do bronze, ou pedras preciosas como lápis-lazuli, tinham que ser trazidos de longe. Isso estimulou o desenvolvimento do comércio. Os sumérios eram comerciantes habilidosos. Eles usavam seus produtos como grãos, tecidos, cerâmica e metalurgia para trocá-los por matérias-primas e outros produtos necessários. As rotas comerciais dos sumérios se estendiam por vastas distâncias. Eles negociavam com povos que viviam a leste, no Golfo Pérsico, de onde importavam cobre e pedras. Também estabeleceram contatos com povos que viviam a oeste, na Anatólia, onde metais eram extraídos. Expedições individuais chegaram a viajar para terras distantes para extrair materiais valiosos. Sabemos de laços comerciais sumérios com o Vale do Indo, lar da civilização arapiana, e até mesmo com o Egito. Os portos do Eufrates e do Golfo Pérsico desempenhavam um papel especial no comércio. Cidades como Ur eram grandes centros comerciais, facilitando o fluxo de mercadorias. Os navios transportavam grãos e artesanato e, na direção oposta, madeira, metais, pedras e outros materiais valiosos. Para conduzir o comércio e manter registros, os sumérios precisavam de um sistema sofisticado. É aqui que vemos novamente a importância de sua invenção, a escrita. Registros em tábuas de argila os ajudavam a rastrear mercadorias, redigir contratos e registrar dívidas e pagamentos. Isso gerava transparência e confiança nas transações comerciais. O comércio desempenhava um papel vital na vida cotidiana suméria. Os mercados urbanos ofereciam de tudo, desde alimentos a utensílios domésticos. Os comerciantes eram membros respeitados da sociedade. Eles não apenas forneciam bens essenciais à população, como também facilitavam a troca de valores culturais e ideias entre diferentes povos. Assim, a agricultura, artesanato e comércio estavam intimamente interligados e formaram a base para a prosperidade da civilização suméria. O solo fértil, a habilidade dos artesãos e o espírito empreendedor dos comerciantes permitiram que os sumérios criassem um sistema econômico complexo e avançado, que, por sua vez, se tornou a base para suas conquistas subsequentes na ciência, na arte e no governo.
Agora que temos uma ideia de como os sumérios ganhavam a vida e se sustentavam, vamos passar para uma de suas conquistas mais impressionantes, as invenções científicas e tecnológicas que realmente mudaram o curso da história. Os sumérios, esses incríveis criadores antigos, não apenas lançaram as bases da escrita, das cidades e da soberania, mas também realizaram avanços na ciência e na tecnologia que ainda hoje nos servem. Suas invenções se tornaram a base sólida sobre a qual civilizações subsequentes se desenvolveram. Vamos mergulhar no mundo das descobertas sumérias que realmente mudaram o curso da história. Uma das invenções mais significativas, que hoje consideramos corriqueiras, é a roda. Embora não possamos afirmar com absoluta certeza que os sumérios foram os primeiros a inventá-la, foi na Mesopotâmia que surgiram as primeiras evidências arqueológicas de seu uso. As primeiras rodas, que surgiram por volta de meados do 4º milênio antes de Cristo, não eram como as que imaginamos hoje. Eram discos sólidos esculpidos em madeira, muitas vezes compostos por várias tábuas presas entre si. Essas rodas eram pesadas e pouco duráveis, mas representaram uma verdadeira revolução. Imagine mover cargas pesadas no passado. Tudo era feito à mão ou com trenós, exigindo enorme esforço e tempo. Com o advento da roda, as carroças tornaram-se possíveis. Elas foram usadas inicialmente para transportar terra durante a construção de canais e templos, e mais tarde para transportar mercadorias. Isso facilitou significativamente a mão de obra e abriu novas oportunidades para o comércio e a construção. A roda tornou-se um símbolo de progresso, e sua importância é difícil de superestimar. Ela nos permitiu mover mais rápido, carregar mais, construir mais alto e criar mecanismos mais complexos. Outra invenção vital intimamente ligada à agricultura foi o arado. A agricultura era a base da economia mesopotâmica, e os sumérios buscavam constantemente maneiras de aumentar a produtividade das colheitas. Ferramentas simples para cultivar a terra já existiam antes, mas o arado sumério, que surgiu por volta de meados do 4º milênio antes de Cristo, era mais sofisticado. Inicialmente, era feito de madeira e usado para arar o solo. Mais tarde, com o desenvolvimento da metalurgia, os arados passaram a ser equipados com rélias de metal, tornando-os mais eficientes. O arado permitiu o cultivo de maiores áreas de terra com menos trabalho. Revolvia o solo, tornando-o mais solto e mais acessível aos nutrientes. Isso era especialmente importante na Mesopotâmia, onde o solo podia ser bastante compacto. O arado possibilitou o cultivo de mais grãos, garantindo a segurança alimentar e facilitando o crescimento populacional. Arar tornou-se parte da rotina de muitos sumérios. Do amanhecer ao anoitecer, eles labutavam nos campos, garantindo seu futuro. Mas mesmo o melhor arado seria ineficaz sem água. A Mesopotâmia, como já mencionamos, estava localizada em uma zona árida, e a vida ali dependia dos rios Tigre e Eufrates. No entanto, esses rios frequentemente inundavam de forma imprevisível, e a água podia ser escassa durante os meses de verão. Os sumérios, engenheiros brilhantes, desenvolveram sistemas complexos de irrigação. Construíram canais, represas e reservatórios para controlar o fluxo dos rios, desviar água para os campos durante os períodos de seca e evitar inundações devastadoras. Esses sistemas de irrigação eram incrivelmente complexos para a época. Exigiam o esforço conjunto de uma cidade inteira, ou até mesmo de várias cidades, para sua construção e manutenção. A gestão da água tornou-se uma das funções mais importantes do governo municipal.
Sacerdotes e governantes eram frequentemente responsáveis pela distribuição de água, o que lhes conferia considerável influência. Graças a esses sistemas, os sumérios conseguiram transformar terras áridas em campos férteis, onde cultivavam trigo, cevada, tâmaras e outras culturas. A irrigação tornou-se fundamental para a prosperidade e o crescimento de sua civilização. Outra área importante de desenvolvimento foi a metalurgia. Os sumérios foram um dos primeiros a dominar a metalurgia, principalmente o cobre e, posteriormente, o bronze. Por volta do início do terceiro milênio antes de Cristo, começaram a usar ativamente o bronze, uma liga de cobre e estanho. Isso lhes permitiu criar ferramentas, armas e joias mais resistentes e duráveis. Arados, machados, facas e espadas de metal, tudo isso aumentou significativamente a eficiência da mão de obra e o poderio militar. A extração e o processamento de metais exigiam conhecimentos e habilidades especializadas. Surgiram artesãos, ferreiros, fundidores e joalheiros. Trabalhar com metais era complexo e perigoso, mas proporcionava alta renda e respeito. Os artesãos sumérios alcançaram um alto nível de habilidade em fundição, cinzelamento e gravura. Eles criavam joias elegantes, estatuetas de deuses e governantes e utensílios domésticos. A metalurgia abriu novos horizontes para o desenvolvimento do artesanato e do comércio, além de contribuir para o desenvolvimento dos assuntos militares. Mas as conquistas sumérias não se limitaram às invenções materiais. Eles também fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento da ciência, particularmente na astronomia e na matemática. As observações de corpos celestes eram importantes para os sumérios por vários motivos. Primeiro, para a agricultura. Um calendário baseado nos ciclos da Lua e do Sol ajudava a determinar a época da semeadura e da colheita. Segundo, para a religião. Os movimentos dos corpos celestes eram frequentemente associados à vontade dos deuses, e os astrônomos serviam como intermediários entre os mundos humano e divino. Os sumérios desenvolveram um calendário lunar de 12 meses. Aprenderam a prever eclipses e outros fenômenos astronômicos. Suas observações estelares eram muito precisas para a época. Deram nomes a muitas constelações, algumas das quais sobrevivem até hoje. A astronomia era mais do que apenas uma ciência, era parte integrante de sua visão de mundo, ajudando-os a navegar no espaço e no tempo e a compreender seu lugar no universo. Em matemática, os sumérios utilizavam um sistema numérico sexagesimal, baseado no número 60. Esse sistema, diferentemente do nosso sistema decimal, pode parecer incomum, mas tinha suas vantagens. O número 60 é divisível por muitos outros números: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. O que o torna conveniente para cálculos, especialmente em comércio e astronomia. É graças aos sumérios que ainda usamos 60 minutos em 1 hora e 360 graus em um círculo. Os sumérios desenvolveram métodos de multiplicação e divisão e resolveram equações quadráticas simples. Utilizavam frações e sabiam calcular áreas e volumes. Seu conhecimento matemático era prático e aplicado, na construção, no comércio e na topografia. Os escribas, pessoas cultas, dedicavam muito tempo ao estudo da matemática para manter registros, calcular impostos e planejar projetos de construção. Esse conhecimento, adquirido há milhares de anos,
tornou-se a base para o desenvolvimento da matemática nas culturas subsequentes. Assim, os sumérios nos deixaram um vasto legado em ciência e tecnologia. Suas invenções, a roda, o arado, a irrigação e a metalurgia, tornaram-se catalisadores para o desenvolvimento da civilização. E suas conquistas em astronomia e matemática lançaram as bases para futuras descobertas científicas. Essas pessoas, que viveram há tanto tempo, continuam a influenciar nossas vidas, muitas vezes de forma imperceptível, mas indeléveis. Eles demonstraram que a mente humana é capaz de superar quaisquer dificuldades e criar coisas incríveis que beneficiarão as gerações futuras. A arte e a arquitetura da civilização suméria, assim como suas conquistas na ciência e na escrita, deixaram uma marca indelével na história. Os sumérios buscavam não apenas refletir a realidade, mas também transmitir, por meio de suas criações, significados profundos associados às suas crenças e visão de mundo. Os sumérios alcançaram notável maestria na escultura. Suas obras mais características são estatuetas humanas, frequentemente representadas em poses de oração. Essas figuras, feitas de barro, pedra ou alabastro, normalmente têm olhos grandes e expressivos, simbolizando sua atenção ao divino. Essas estatuetas eram frequentemente colocadas em templos, representando aqueles que oravam aos deuses. Figuras masculinas eram tipicamente representadas com barbas e vestindo longas túnicas, enquanto as femininas usavam toucados e joias. É importante notar que essas esculturas não eram retratos no sentido moderno, mas sim imagens generalizadas destinadas a evocar emoções e associações específicas. Observe os detalhes das roupas, cujas dobras eram cuidadosamente trabalhadas, demonstrando a habilidade dos artesãos em transmitir a textura do tecido. Outra conquista notável da arte suméria foram os selos cilíndricos. Esses pequenos cilindros, esculpidos em pedra, traziam imagens e inscrições gravadas em sua superfície. Quando tal cilindro era rolado sobre argila úmida, deixava uma impressão que servia como uma espécie de assinatura ou marca de propriedade. As imagens nos selos eram extremamente variadas. Cenas da vida dos deuses, cenas mitológicas, representações de animais, bem como cenas da vida cotidiana, como caça ou agricultura. Esses selos não apenas serviam a uma função prática, mas também eram verdadeiras obras de arte, demonstrando um alto nível de habilidade em gravação. O pequeno tamanho dos selos exigia precisão e atenção aos detalhes especiais. A impressão do selo podia ser usada para selar documentos, vasos ou portas. A arquitetura suméria também merece atenção especial. As estruturas mais impressionantes eram os templos, que serviam não apenas como centros religiosos, mas também como pontos focais para a vida social e econômica da cidade. O tipo mais famoso de templo sumério é o zigurate. O zigurate era uma pirâmide escalonada construída com tijolos de barro. No topo do zigurate havia um pequeno templo dedicado à principal divindade da cidade. Acreditava-se que o zigurate servia como uma ponte entre o céu e a terra, um lugar onde os deuses podiam descer até seus adoradores. A construção de tais estruturas monumentais exigia enormes recursos de mão de obra e uma força de trabalho bem organizada. Um exemplo de um grande complexo de templos é o templo na cidade de Ur. Dedicado ao deus da lua Nana, este templo foi um dos maiores e mais majestosos edifícios de sua época. Consistia em vários níveis conectados por amplas escadarias.
As paredes do templo eram decoradas com relevos e pinturas, e os interiores eram ricamente decorados. Além dos templos, os sumérios também construíram outras estruturas, como palácios, muralhas e edifícios residenciais. Os edifícios residenciais eram tipicamente construídos com tijolos de barro e tinham telhados planos que eram usados para relaxamento e trabalho em climas quentes. A estética da arte suméria estava intimamente ligada às suas crenças religiosas. Muitas imagens e formas arquitetônicas tinham significado simbólico. Por exemplo, imagens de touros eram frequentemente associadas à força e à fertilidade, enquanto imagens de pássaros eram associadas a mensageiros divinos. As cores usadas em pinturas e decorações também tinham significado simbólico. Por exemplo, o azul era frequentemente associado à água e ao céu. É importante compreender que a arte e a arquitetura sumérias evoluíram ao longo de muitos séculos, refletindo mudanças na sociedade e nas crenças. De formas primitivas e simples a estruturas mais complexas e monumentais, os sumérios buscavam continuamente a perfeição, esforçando-se para expressar sua compreensão do mundo e do lugar da humanidade nele. Suas criações, que sobreviveram ao longo dos milênios, nos permitem tocar o mundo das pessoas que lançaram as bases para muitos aspectos da nossa civilização moderna. Essas obras de arte e arquitetura não são apenas testemunhos do passado, mas também uma fonte de inspiração, lembrando-nos do potencial ilimitado da criatividade humana. Começa o período que chamamos de período dinástico inicial. Este período, abrangendo aproximadamente 2900 a 2334 a.C., marcou o auge das cidades-estado sumérias. Imagine como esses antigos assentamentos que já mencionamos, como Ur, Uruk e Lagash, se desenvolveram em centros poderosos, cada um com seu próprio governante, suas próprias leis e sua própria história singular. Durante esse período, a civilização suméria atingiu seu auge. As cidades cresceram, suas muralhas se tornaram mais fortes e seus templos mais magníficos. A vida estava a todo vapor, mercadores fervilhavam pelas ruas, artesãos trabalhavam em suas oficinas e agricultores cultivavam campos irrigados por canais engenhosos. Foi nessa época que a cultura, a arte e a tecnologia sumérias atingiram seu apogeu, lançando as bases para muitas conquistas futuras. No entanto, como frequentemente acontece na história, períodos de prosperidade não são isentos de desafios. Cidades-estados, embora independentes, frequentemente entravam em rivalidades entre si. Essa rivalidade podia se manifestar em disputas comerciais, reivindicações territoriais ou simplesmente no desejo de dominação. Guerras, embora nem sempre em larga escala para os padrões modernos, fizeram parte dessa era. Elas eram travadas pelo controle de terras férteis, acesso a recursos hídricos ou rotas comerciais. Apesar dos conflitos, as cidades-estados sumérias também sabiam cooperar. Formaram alianças, às vezes temporárias, às vezes mais duradouras, para se defenderem de inimigos comuns ou para empreenderem grandes projetos conjuntos, como a construção de sistemas de irrigação vitais para a agricultura. Essas alianças ajudaram a manter uma relativa estabilidade na região. Durante este período, surgem os nomes de governantes que deixaram sua marca na história. Por exemplo, a cidade de Lagash foi governada por um rei chamado Eannatum, que, segundo inscrições encontradas, derrotou a cidade vizinha de Uma.
Sua vitória foi celebrada como um evento significativo e ele se tornou conhecido como um grande guerreiro e defensor de sua cidade. Outro governante famoso foi Enmebaragese de Kish, que, segundo alguns relatos, chegou a liderar uma campanha no território do futuro Elam, testemunhando as crescentes ambições dos governantes sumérios. O cotidiano das pessoas durante esse período estava intimamente ligado aos ciclos da natureza e à vida social da cidade. A agricultura continuou sendo a principal ocupação. Os camponeses cultivavam os campos, cultivando cevada, trigo e tâmaras. Eles dependiam das cheias oportunas dos rios e dos sistemas de irrigação mantidos por toda a cidade. A vida na cidade era mais diversificada. Artesãos, oleiros, ferreiros, tecelões e joalheiros produziam mercadorias que eram usadas tanto na cidade quanto vendidas nos mercados. O comércio desempenhou um papel significativo. Os sumérios precisavam de materiais escassos em seu vale fértil, como madeira, metais e pedras preciosas. Eles trocavam seus produtos agrícolas e artesanato por esses recursos essenciais. As rotas comerciais se estendiam por muito tempo, ligando a Mesopotâmia ao Golfo Pérsico, à Anatólia e talvez até ao Vale do Índico. A estrutura social era bastante clara. À frente da cidade-estado havia um governante chamado Lugal, que significa literalmente grande homem. Os lugais podiam ser líderes militares ou sumos sacerdotes, ou uma combinação de ambos. Os sacerdotes ainda exerciam considerável influência, pois os templos não eram apenas centros de vida espiritual, mas também grandes proprietários de terras e instituições econômicas. Abaixo deles estavam escribas, funcionários, comerciantes, artesãos e, na base, fazendeiros e trabalhadores contratados. Durante esse período, a arte suméria continuou a se desenvolver. Selos cilíndricos, usados para autenticar documentos e objetos, continuaram a ser produzidos. Cada selo era uma obra de arte única, frequentemente retratando cenas da mitologia, rituais religiosos ou da vida cotidiana. A escultura também atingiu um alto nível de maestria. Estátuas famosas de governantes e divindades foram criadas, muitas vezes com olhos grandes e expressivos, simbolizando a atenção e uma conexão com o divino. A arquitetura continuou a evoluir. Os zigurates, torres escalonadas de templos, tornaram-se cada vez mais majestosos, alcançando os céus. Serviam não apenas como locais de culto, mas também como símbolo do poder da cidade e de sua conexão com os deuses. Os edifícios residenciais eram tipicamente construídos com tijolos de barro, e sua disposição refletia as necessidades da família, muitas vezes incluindo um pátio interno. É importante compreender que, mesmo em meio a guerras e convulsões políticas, a vida continuou. As pessoas tiveram filhos, criaram-nos, celebraram feriados, acreditaram em seus deuses e lutaram por uma vida melhor. O período das primeiras dinastias foi um período de formação da identidade suméria, um período em que foram lançadas as bases de sua cultura e civilização. Um período que teria um profundo impacto em todo o curso subsequente da história. Foi um período em que as cidades-estados sumérias brilharam como pedras preciosas no mapa do mundo antigo, cada uma com seu brilho e significado únicos. Após o apogeu das cidades-estados sumérias, uma época em que cada cidade brilhava como uma joia preciosa no mapa do mundo antigo, chegou um novo ponto de virada. Esse período foi marcado pela conquista acadiana,
um evento que transformou o cenário político da Mesopotâmia e pôs fim à independência das cidades-estados sumérias. Por volta de 1934 a.C., no coração da Suméria, um novo poder começou a emergir. Esse poder estava associado ao nome de Sargão, um governante conhecido como Sargão o Grande. Ele era originário da Acádia, uma região ao norte da Suméria. Os acádios falavam uma língua semítica distinta do sumério, mas há muito tempo estavam sob a influência cultural e política de seus vizinhos do sul. Sargão, um líder militar ambicioso e talentoso, conseguiu unir as diferentes tribos acádias e, então, direcionar suas energias para o sul. Suas campanhas militares foram bem-sucedidas. Ele conquistou as cidades sumérias uma após a outra, colocando-as sob seu controle. Esse processo levou algum tempo, mas Sargão finalmente alcançou seu objetivo. Ele não conquistou apenas as cidades sumérias. Ele criou algo novo, o primeiro império da história da Mesopotâmia. Esse império abrangia toda a extensão territorial da Mesopotâmia, desde o Golfo Pérsico ao sul até as regiões do norte. A cidade de Acádia tornou-se a capital deste império. Sua localização exata ainda é objeto de pesquisa, mas sua importância como centro da primeira grande potência é inegável. Sargão o Grande reinou por aproximadamente 56 anos, período durante o qual lançou as bases de uma nova estrutura estatal. Ele nomeou governadores para as cidades conquistadas, introduziu um sistema unificado de governo e padronizou certos aspectos da vida, como pesos e medidas. É importante notar que a conquista acadiana não destruiu simplesmente a cultura suméria. Pelo contrário, levou a um interessante processo de influência mútua. Os acadianos, tendo conquistado a Suméria, adotaram muito dos sumérios. Adotaram a escrita cuneiforme suméria, adaptando-a para registrar sua língua semítica. Os deuses sumérios foram incorporados ao panteão acadiano, frequentemente identificados com divindades locais. Mitos e obras literárias sumérias continuaram a existir, mas agora também eram acessíveis à população acadiana. Ao mesmo tempo, a cultura acádia também influenciou a Suméria. A língua semítica tornou-se a língua da administração e do comércio, gradualmente substituindo o sumério em algumas áreas da vida pública. A escultura e a arte acádias se desenvolveram, tomando emprestadas e reformulando tradições sumérias. O resultado foi um sincretismo cultural único, onde elementos de duas civilizações distintas se entrelaçaram. A vida cotidiana durante esse período continuou a ter características próprias. Apesar da mudança de poder, a agricultura permaneceu a base da economia. Os camponeses continuaram a cultivar seus campos, irrigando-os com água dos rios Tigre e Eufrates. Os artesãos continuaram seu trabalho, produzindo cerâmica, tecidos e metais. Os comerciantes mantiveram conexões entre cidades e regiões, embora as rotas comerciais estivessem agora sob o controle de um único império. No entanto, como qualquer grande estado, o Império Acadiano enfrentou desafios internos e externos. Após a morte de Sargão e seus sucessores, o império começou a enfraquecer. Rebeliões ocorreram em cidades conquistadas, bem como invasões de povos vizinhos. Por volta de 1954 a.C., o Império Acadiano entrou em colapso. Mas mesmo após sua queda, o legado desse período foi significativo. A conquista acadiana demonstrou a possibilidade de criar um estado unificado na Mesopotâmia. Demonstrou o poder da autoridade centralizada e da governança eficaz.
Além disso, o período de domínio acadiano facilitou a disseminação da cultura e do conhecimento sumérios para além da Suméria, abrindo caminho para o desenvolvimento da civilização na região. Foi uma época em que as fronteiras entre os povos se tornaram mais tênues e ideias e realizações começaram a fluir livremente, enriquecendo todo o mundo antigo. Após o colapso do poderoso Império Acadiano, quando o poder centralizado enfraqueceu e as cidades-estado recuperaram relativa independência, iniciou-se um período que os historiadores chamam de período neo-sumério. Esse período, de aproximadamente 1200 a 1300 a.C., foi marcado não apenas por uma restauração, mas por um verdadeiro renascimento da cultura suméria. Foi um período em que as tradições antigas pareceram recuperar sua força e a língua e a escrita sumérias atingiram seu auge. A terceira dinastia de Ur ocupa um lugar especial durante este período. Esta foi uma dinastia de governantes que conseguiram unir grande parte da Mesopotâmia sob seu domínio, restaurando-a à sua antiga glória. O fundador desta dinastia é considerado Ur-Namo, que reinou aproximadamente de 1200 a 1217 a.C. Ele não foi apenas um conquistador, mas também um administrador e legislador excepcional. Foi sob Ur-Namo que um dos mais antigos códigos legais conhecidos, o Código de Ur-Namo, foi compilado. Este código, que chegou até nós em fragmentos, testemunha o desejo de estabelecer uma ordem justa, regular as relações econômicas e proteger os direitos dos cidadãos. Ele lançou as bases para futuros sistemas legais, demonstrando a maturidade da sociedade suméria. Sob o governo da terceira dinastia de Ur, as cidades-estados, antes dilaceradas por conflitos internos, recuperaram a estabilidade. A governança tornou-se mais centralizada e o sistema administrativo mais eficiente. Grandes projetos de construção foram empreendidos, deixando uma marca indelével na paisagem mesopotâmica. Uma das conquistas mais impressionantes desse período foi a construção de templos grandiosos, conhecidos como zigurates. Zigurates eram torres escalonadas, erguidas em homenagem a divindades importantes. O mais famoso deles é o grande zigurate de Ur, construído sob Ur-Namo. Era uma estrutura monumental, construída com tijolos de barro, revestida com tijolos cozidos e adornada com escadarias majestosas. O zigurate servia não apenas como local de culto, mas também como centro da vida pública, depósito de grãos e edifício administrativo. Seu tamanho e complexidade são impressionantes até mesmo para os padrões modernos, atestando um alto nível de especialização em engenharia e organização do trabalho. A construção de estruturas tão grandes exigia recursos colossais e uma força de trabalho bem organizada. Milhares de pessoas trabalhavam nos canteiros de obras, extraindo argila, fabricando tijolos e erguendo muros. Esse trabalho não era apenas um dever, mas também parte da vida social, unindo as pessoas em um esforço compartilhado. Além dos templos, outras estruturas importantes foram construídas: palácios, muralhas e canais de irrigação. A rede de canais de irrigação era vital para a agricultura, que continuava sendo a espinha dorsal da economia. Os sumérios eram engenheiros habilidosos, capazes de administrar os recursos hídricos do Tigre e do Eufrates, garantindo a produtividade das colheitas mesmo em climas áridos. O comércio também prosperou durante esse período. Apesar de sua governança centralizada, as cidades-estado mantinham relações comerciais ativas entre si e com as regiões vizinhas.
Mercadores sumérios viajavam para terras distantes, trazendo metais preciosos, madeira, pedras semipreciosas e outros bens essenciais que não podiam ser extraídos localmente. Em troca, exportavam grãos, artesanato e têxteis. A vida cotidiana no período neo-sumério, embora sujeita às leis e à vontade dos governantes, manteve suas características familiares. Os camponeses continuaram a lavrar a terra, seguindo tradições seculares. Artesãos, de oleiros e tecelões a joalheiros e metalúrgicos, criavam seus próprios produtos, que encontravam demanda tanto no mercado interno quanto externo. A família permaneceu a unidade social fundamental, e os valores e costumes familiares foram cuidadosamente preservados. Os sacerdotes continuaram a desempenhar um papel importante na sociedade. Eles não apenas serviam aos deuses, mas também exerciam influência significativa no governo, preservando o conhecimento e educando. Escribas treinados na arte da escrita cuneiforme eram indispensáveis para a manutenção de registros, a compilação de documentos e a preservação de registros históricos. Apesar da disseminação do acádio, a língua suméria permaneceu como a língua da religião, da literatura e da ciência, experimentando uma espécie de renascimento. A literatura deste período viu o surgimento de novas obras, enquanto as mais antigas foram reescritas e expandidas. Mitos, hinos e poemas épicos, tudo isso criou o rico tecido cultural da sociedade suméria. Uma das formas literárias mais proeminentes eram os hinos dedicados a deuses e governantes, glorificando seus feitos e implorando por sua graça. No entanto, como qualquer grande civilização, o período neo-sumério não poderia durar para sempre. Por volta de 1300 a.C., o poder da terceira dinastia de Ur começou a declinar. Problemas internos, dificuldades econômicas e, principalmente, ameaças externas levaram a um declínio gradual. Uma das principais razões para o declínio foi a invasão dos amorreus, tribos semitas que gradualmente penetraram na Mesopotâmia. Eles eram belicosos e buscavam apoderar-se de terras e recursos. Gradualmente, os líderes amorreus começaram a ganhar força em várias regiões, enfraquecendo o governo central. O golpe final no Império Neo-Sumério foi desferido pela invasão dos amorreus e de outras tribos orientais, como os elamitas. Por volta de 1300 a.C., a capital Ur foi destruída e a terceira dinastia de Ur caiu. Este evento marcou o fim da era de domínio sumério na Mesopotâmia. Mas mesmo após o colapso da soberania, a cultura suméria não desapareceu sem deixar vestígios. Os governantes amoritas que chegaram ao poder adotaram em grande parte as tradições, a língua e a escrita sumérias. A língua suméria continuou a ser usada para fins religiosos e como língua da elite educada por muitos séculos. O cuneiforme, uma invenção suméria, tornou-se a base para a escrita acádia, babilônica e assíria. O legado sumério, acumulado ao longo de milênios, tornou-se a base para o desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas subsequentes. Suas conquistas em direito, literatura, ciência, tecnologia e arte tiveram um profundo impacto em toda a história da humanidade. Das leis que regulavam a vida social aos mitos que explicavam o mundo, da roda que facilitou o trabalho, à escrita que preservou o conhecimento, tudo isso se tornou parte integrante de nossa herança cultural compartilhada. Assim, o período neo-sumério e particularmente o reinado da terceira dinastia de Ur tornou-se um capítulo brilhante na história da Mesopotâmia. Foi uma época de renascimento, florescimento e preservação da singular civilização suméria.
Um período que, apesar do seu declínio, deixou uma marca indelével na história, continuando a inspirar e a surpreender-nos com as suas conquistas. Foi uma época em que as antigas pedras dos zigurates erguidos pelos sumérios continuaram de pé, uma lembrança da grandeza do passado e das raízes profundas da nossa civilização moderna. A terceira dinastia de Ur caiu. Este evento marcou o fim da era de domínio sumério na Mesopotâmia. Mas mesmo após o colapso da soberania, a cultura suméria não desapareceu sem deixar vestígios. Os governantes amoritas que chegaram ao poder adotaram em grande parte as tradições, a língua e a escrita sumérias. A língua suméria continuou a ser usada para fins religiosos e como a língua da elite educada por muitos séculos. A escrita cuneiforme, uma invenção suméria, tornou-se a base para a escrita acádia, babilônica e assíria. O legado sumério, acumulado ao longo de milênios, tornou-se a base para o desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas subsequentes. Suas conquistas em direito, literatura, ciência, tecnologia e arte tiveram um profundo impacto em toda a história da humanidade. Das leis que regulavam a vida social aos mitos que explicavam o mundo, da roda que facilitava o trabalho, à escrita que preservava o conhecimento, tudo isso se tornou parte integrante de nossa herança cultural compartilhada. Assim, o período neo-sumério, e particularmente o reinado da terceira dinastia de Ur, tornou-se um capítulo brilhante na história da Mesopotâmia. Foi uma época de renascimento, florescimento e preservação da singular civilização suméria. Um período que, apesar do seu declínio, deixou uma marca indelével na história, continuando a inspirar e a surpreender-nos com as suas conquistas. Foi uma época em que as antigas pedras dos zigurates erguidos pelos sumérios continuaram de pé, uma lembrança da grandeza do passado e das raízes profundas da nossa civilização moderna. O declínio da civilização suméria foi um processo gradual, como a lenta extinção de um antigo incêndio, que, no entanto, deixou para trás brasas fumegantes capazes de reacender a chama. As causas desse declínio foram multifacetadas e interligadas, como fios em um padrão complexo. Um dos principais fatores foi o esgotamento dos recursos internos. Milênios de agricultura intensiva, particularmente com a ajuda de sistemas de irrigação, levaram à salinização dos solos no sul da Mesopotâmia. Isso reduziu a produtividade das colheitas, o que, por sua vez, enfraqueceu o poder econômico das cidades-estado. Os agricultores, diante do declínio da produtividade, podem ter começado a abandonar suas terras, buscando áreas mais férteis. Outro fator importante no declínio foram fatores externos, particularmente migrações e invasões. Por volta do início do segundo milênio antes de Cristo, novos povos começaram a penetrar na Mesopotâmia, entre eles os amorreus. Essas tribos, inicialmente nômades, gradualmente começaram a se estabelecer nos arredores dos territórios sumérios e, posteriormente, nas próprias cidades. Suas invasões, embora nem sempre imediatamente devastadoras, minaram a estabilidade e a autonomia dos estados sumérios. A luta por recursos e controle territorial tornou-se cada vez mais intensa. As invasões amoritas nem sempre significavam aniquilação completa. Frequentemente, era um processo de assimilação gradual. Os amoritas, menos avançados em alguns aspectos da civilização, admiravam as conquistas dos sumérios e acádios. Adotaram sua língua, escrita, crenças religiosas e práticas administrativas. Assim, as cidades capturadas pelos amoritas nem sempre caíam em ruínas.
Em vez disso, ocorria uma fusão de culturas, com os novos governantes se tornando guardiões e continuadores de antigas tradições. Entre as figuras-chave desse período estão governantes que tentaram preservar os resquícios do poder sumério ou se integraram com sucesso à nova ordem. No entanto, ao contrário das dinastias anteriores, quando governantes como Gilgamesh se tornaram heróis lendários, os nomes dos últimos reis sumérios, cujo poder já havia enfraquecido, são lembrados com menos vivacidade. É importante entender que este declínio não foi um evento único. Foi um longo processo que durou séculos, à medida que o poder político sumério gradualmente declinava, dando lugar a novos poderes. A vida cotidiana durante esse período de transição provavelmente mudou gradualmente. Para um simples agricultor que vivia longe dos centros políticos, uma mudança de governantes pode não ter significado mudanças radicais em seu modo de vida. No entanto, as dificuldades econômicas associadas ao esgotamento do solo e a possibilidade de ação militar, sem dúvida, impactaram seu bem-estar. As pessoas podem ter começado a depender menos das colheitas e mais de fontes alternativas de renda, como o artesanato ou comércio. Mudanças de poder frequentemente levavam à redistribuição de terras e recursos. Governantes amoritas, tornando-se senhores das cidades, podiam favorecer seus apoiadores, o que poderia causar descontentamento entre a população indígena. No entanto, na maioria dos casos, a nova nobreza buscava preservar a estrutura social e econômica existente para garantir estabilidade e renda. A língua suméria, como mencionado, continuou a sobreviver. Permaneceu como a língua dos templos, onde sacerdotes realizavam rituais e preservavam textos sagrados. Também era usada em instituições educacionais, onde jovens escribas estudavam obras literárias antigas e documentos legais. A literatura suméria, como a epopeia de Gilgamesh, continuou a ser lida e copiada, preservando seu valor cultural. Um aspecto importante a ser observado é que a invasão amorita não levou ao completo esquecimento da civilização suméria. Pelo contrário, facilitou sua expansão. Os amoritas, adotando as conquistas sumérias, levaram-nas consigo para novos territórios, facilitando o intercâmbio cultural. Assim, a herança suméria tornou-se parte da civilização mesopotâmica mais ampla. O legado dos sumérios para as civilizações subsequentes é imenso. Eles lançaram as bases para muitos aspectos da vida humana que consideramos naturais. Sua invenção da escrita cuneiforme tornou-se a pedra angular da alfabetização e da transmissão do conhecimento. Sem essa invenção, a história humana teria sido completamente diferente. No âmbito jurídico, as leis sumérias, como o famoso Código de Ur-Nammu, estabeleceram princípios de justiça e ordem que influenciaram os sistemas jurídicos subsequentes. Essas leis regulamentavam diversos aspectos da vida, desde as relações familiares até as transações comerciais, e serviram de modelo para muitos legisladores subsequentes. As conquistas científicas e tecnológicas dos sumérios também deixaram uma marca indeléveis. A invenção da roda, do arado e o desenvolvimento de sistemas de irrigação mudaram radicalmente as práticas agrícolas e de construção. Seu conhecimento de astronomia, que utilizavam para compilar calendários e prever fenômenos naturais, formou a base para o desenvolvimento dessa ciência. Sistemas matemáticos baseados no sistema sexagesimal continuaram a ser usados na Mesopotâmia por muitos séculos.
A arte e a arquitetura dos sumérios, com seus majestosos zigurates e elegantes selos cilíndricos, continuaram a inspirar gerações subsequentes. Os princípios estéticos e o simbolismo incorporados em suas obras foram refletidos na arte da Babilônia e da Assíria. Assim, o declínio da civilização suméria como potência política não significou seu desaparecimento. Em vez disso, foi uma transformação por meio da qual a herança cultural suméria foi integrada à civilização mesopotâmica mais ampla. As invasões amoritas e a subsequente assimilação catalisaram esse processo. Em vez de desaparecer, as ideias, invenções e conhecimentos sumérios sobreviveram, nutrindo e enriquecendo as culturas que os sucederam. Isso nos lembra que as civilizações raramente desaparecem sem deixar vestígios. Elas frequentemente se transformam, passando o bastão para as gerações futuras. E assim, ao nos aproximarmos do fim de nossa jornada pela antiga Mesopotâmia, podemos afirmar com segurança que os sumérios nos deixaram um legado verdadeiramente inestimável. Sua civilização, que surgiu no Vale Fértil entre os rios Tigre e Eufrates, tornou-se a base sobre a qual muitas outras grandes culturas foram posteriormente construídas. Estudar os sumérios não é simplesmente mergulhar no passado distante. É compreender as origens do que chamamos de civilização, os próprios alicerces que moldam o nosso mundo moderno. Os sumérios foram os primeiros a dominar a arte da agricultura em tão grande escala, utilizando sistemas complexos de irrigação para combater os caprichos da natureza. Aprenderam a administrar os recursos hídricos, transformando terras áridas em campos férteis, o que lhes permitiu alimentar uma população crescente e evoluir de comunidades simples para centros urbanos complexos. Cidades como Ur, Uruk e Eridu foram mais do que meros assentamentos, mas verdadeiros berços de cultura, onde novas ideias nasceram e instituições sociais se desenvolveram. Uma das conquistas mais significativas dos sumérios foi, sem dúvida, a invenção da escrita. A transição de pictograma simples para a escrita cuneiforme complexa abriu novos horizontes para eles e para toda a humanidade. A escrita permitiu-lhes registrar leis, manter registros, preservar o conhecimento e transmiti-lo de geração em geração. Os escribas tornaram-se os guardiões da sabedoria, e seu trabalho tornou-se a base para o desenvolvimento da educação e da ciência. Os arquivos sumérios, contendo milhares de tábuas de argila, tornaram-se uma fonte inestimável de informações sobre a vida, as crenças e as conquistas desta antiga civilização. A religião desempenhava um papel central na vida dos sumérios. Seu panteão de deuses refletia tanto o poder da natureza quanto as aspirações humanas. Os mitos da criação e do grande dilúvio não apenas explicavam a origem de todas as coisas, mas também serviam como bússola moral. Os templos não eram simplesmente locais de culto, mas poderosos centros econômicos e administrativos, onde se concentravam poder e riqueza. A estrutura social da sociedade suméria era bastante complexa. A cidade-estado era a unidade política básica, chefiada por reis, lugais e sacerdotes. Eles eram responsáveis pela governança, justiça e defesa da cidade. Os direitos e responsabilidades civis eram claramente definidos, o que contribuía para a estabilidade e o desenvolvimento da sociedade. A economia suméria foi construída sobre uma base sólida de agricultura. No entanto, eles também eram artesãos qualificados e comerciantes ativos. O desenvolvimento do artesanato levou ao surgimento de mão de obra especializada,
e as rotas comerciais, estendendo-se muito além de suas terras, facilitaram a troca de bens e ideias com outros povos. As conquistas científicas e tecnológicas dos sumérios continuam a nos surpreender até hoje. A invenção da roda, do arado e o desenvolvimento dos sistemas de irrigação, tudo isso mudou radicalmente os métodos de agricultura e construção, tornando-os mais eficientes. Seu conhecimento de astronomia, que utilizavam para compilar calendários e prever fenômenos naturais, formou a base para o desenvolvimento dessa ciência. Sistemas matemáticos baseados no sistema sexagesimal continuaram a ser usados na Mesopotâmia por muitos séculos. E ainda hoje vemos ecos desse sistema em nossa divisão do tempo em horas e minutos, bem como na medição de ângulos. A arte e a arquitetura dos sumérios, com seus majestosos zigurates que lembram degraus para o céu, e seus elegantes selos cilíndricos usados para a identificação e proteção de documentos, continuaram a inspirar gerações subsequentes. Os princípios estéticos e o simbolismo incorporados em suas obras foram refletidos na arte da Babilônia e da Assíria, demonstrando a continuidade das tradições culturais. O período das primeiras dinastias testemunhou o florescimento das cidades-estados, quando elas competiam e formavam alianças, e heróis e governantes lendários gravavam seus nomes na história. A conquista acádia, liderada por Sargão o Grande, levou à criação do primeiro império, unindo as terras sumérias sob uma única autoridade e promovendo a fusão de culturas. No entanto, a cultura suméria não desapareceu, apenas se transformou. O período neo-sumério, particularmente o reinado da terceira dinastia de Ur, tornou-se uma era de renascimento, marcada por grandes projetos de construção e avanço cultural. O declínio da civilização suméria como força política independente foi um processo gradual, associado às invasões das tribos amoritas e à subsequente assimilação. No entanto, isso não marcou o fim da influência suméria. Pelo contrário, as ideias, invenções e conhecimentos sumérios foram integrados à civilização mesopotâmica mais ampla, nutrindo e enriquecendo as culturas que os sucederam. Isso nos lembra que as civilizações raramente desaparecem sem deixar vestígios. Elas frequentemente se transformam, passando o bastão para as gerações futuras, tecendo seus fios no tecido multicolorido da história humana. Os sumérios foram mais do que apenas um povo antigo. Eles lançaram as bases do que hoje entendemos como civilização. Suas contribuições para a história, a cultura e a ciência são enormes e inegáveis. Da invenção da escrita ao desenvolvimento da astronomia e da matemática, da fundação das primeiras cidades à formação de sistemas jurídicos, tudo isso lançou as bases para o desenvolvimento subsequente da humanidade. Quando olhamos para as estrelas, lembramos que os sumérios foram os primeiros a observá-las sistematicamente, tentando entender seu movimento e significado. Quando usamos a roda, lembramos que foram eles que lhe deram a forma que mudou o mundo. Quando lemos as leis, vemos ecos das regras que eles primeiro escreveram em tábuas de argila. O mundo deles, tão distante do nosso, ainda assim vive dentro de nós. Encontramos ecos do mundo sumério em nossas línguas, em nossos calendários e em nossa compreensão do universo. Eles nos ensinaram não apenas a construir cidades e cultivar a terra, mas também a pensar, registrar, preservar e transmitir conhecimento. Mergulhar na história suméria é como retornar às nossas origens, às raízes que nutrem o nosso presente. É uma oportunidade de ver como grandes cidades cresceram a partir das sementes dos primeiros assentamentos.
Como a escrita complexa emergiu de símbolos simples e como o primeiro conhecimento científico surgiu das observações da natureza. E mesmo com o avanço inexorável do tempo, deixando eras e civilizações para trás, o legado dos sumérios permanece conosco. Ele nos lembra do potencial ilimitado da mente humana, do poder do trabalho coletivo e de que até mesmo as civilizações mais antigas podem nos ensinar lições importantes. Ao concluirmos nossa conversa sobre os sumérios, sentimos menos a tristeza da despedida do que a tranquila satisfação de aprender. Testemunhamos o nascimento de uma civilização, como ela se desenvolveu, floresceu e, por meio da transformação, transmitiu seu precioso legado. Este é o curso natural dos acontecimentos, a passagem suave do tempo, onde uma geração substitui a outra e o conhecimento e as descobertas se acumulam, formando o rico tecido que chamamos de história humana. Que esta jornada pela antiga Mesopotâmia lhe proporcione uma sensação de paz e compreensão. Uma compreensão de que todos fazemos parte de uma história vasta e contínua, onde cada povo, cada era dá sua contribuição única. Os sumérios são um exemplo brilhante de tal civilização, cuja influência ainda é sentida hoje, lembrando-nos da força do espírito humano e da eterna busca por conhecimento e desenvolvimento. Boa noite.